Vocês ouviram bem na leitura do Evangelho de hoje? Jesus enviando os seus discípulos, os seus apóstolos para evangelizar. E engraçado que a leitura do Evangelho de hoje começa dizendo que ele enviou quantos? A leitura de hoje? 72. Na tradição rabínica, 72 era o número das nações conhecidas naquela época. Se acreditava que se existia naquela época 72 nações. Hoje, segundo a ONU, são 191 países que nós temos no mundo hoje. É muita gente para evangelizar. A casa, por exemplo, a Canção Nova, tem 6 casas no exterior. Faltam 185 ainda para chegar a tudo isso, não é? Para dizer que a nossa missão continua. Nós temos destinatários para anunciar a verdadeira face de Deus. Nós temos destinatários para revelar a verdadeira face de Cristo. E Jesus envia os discípulos à sua frente. Olha o detalhe que o evangelista Lucas coloca. Envia à sua frente. Por quê? Eu não posso anunciar a mim mesmo. Eu não posso pregar a minha mensagem, o que eu penso de Cristo, o que eu acho sobre Cristo. Eu preciso anunciar o verdadeiro rosto de Cristo. O rosto de Deus, que Jó foi aperfeiçoando, que Jó foi compreendendo. O Deus da misericórdia, o Deus da bondade. Ir à frente de Cristo para anunciar o que Ele mandar e não o que eu quero anunciar. Porque a palavra é de Cristo. Depois, o evangelho de hoje, ligado muito à primeira leitura, Jesus diz que Ele vai nos enviar como cordeiros no meio de quê? Ah, muito bem. Então a missão não vai ser fácil. Nós vamos ter sofrimentos, nós vamos ter tribulações. Jesus não engana ninguém. Ele não disse que ia te enviar no meio de ovelhinhas, no meio de lobos. Vai ter dificuldades, o discípulo vai ter crises, o discípulo vai ter provações, o discípulo vai precisar todos os dias perceber que ele depende única e exclusivamente de Deus, do dono da messe, que ele depende totalmente de Deus, que ele está nas mãos de Deus, que Jesus é o nosso Senhor. Todos os dias nós precisamos renovar esta certeza e esta verdade dentro de nós. É tribulação. É dificuldade, é provação, são desafios. São os lobos que nós encontramos hoje. Você tem lobos perto de você para evangelizar? Talvez o lobão esteja dentro da sua casa, né? Esteja bem perto de você. Mas é este lobo, viu? Que com muita paciência, e uma paciência de Jó, tá? Com muita misericórdia, você vai precisar mostrando para essa pessoa o verdadeiro rosto de Deus. Não apresente, por amor de Deus, um Jesus desfigurado. Não apresente um Jesus que você mesmo fez a experiência da misericórdia com Ele. Apresente este rosto verdadeiro de Jesus. Diz o Evangelho que o Senhor, quando nós não fomos bem recebidos, numa cidade, Ele diz para fazer o quê? Sacudir a poeira do pé. A mensagem de Cristo é pegar ou largar, não tem meio termo. Ou você adere com toda a sua vida e entrega-se totalmente à vontade de Deus, ou não entrega. Não tem meio termo, é pegar ou largar. Você precisa fazer a sua decisão. Mesmo você vai encontrar as dificuldades e as provações, mas você precisa se decidir. Não dá para ficar em cima do muro. É sacudir a poeira do pé. Depois, já parafraseando o grande São Jerônimo que nós celebramos hoje, ele diz que ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. São Jerônimo passou 35 anos da sua vida lá em Belém, morando numa gruta, traduzindo o texto dos originais, do grego e do hebraico para o latim, que nós conhecemos como Vulgata, porque o Império Romano estava se expandindo e precisava alcançar a muitas pessoas a palavra de Deus. E aí Jerônimo se debruça nesse trabalho e fica 35 anos escondido lá em Belém, fazendo a tradução dos textos. Ele diz, ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. E, parafraseando São Jerônimo, eu posso dizer, ignorar os discípulos é ignorar o próprio Cristo. A mensagem de Cristo, meus irmãos, vai encontrar a rejeição. A mensagem deste Deus vai encontrar a rejeição. Nós vamos experimentar isso. Mas
Vamos confiar na palavra de Deus. Rejeitar os discípulos é rejeitar Cristo. E já uma beleza, dia 3 de outubro está chegando, né? Domingo, vocês têm acompanhado, e eu espero que sim, como católicos, comprometidos com o Evangelho, a manifestação de muitos bispos da nossa igreja em relação a essas eleições. Eu digo para vocês, ignorar os nossos bispos é ignorar o próprio Cristo. Ouça o que eles estão dizendo. Tenha obediência à igreja que você está vivendo hoje. Atenção à palavra de Cristo, porque é a palavra de Deus, é a verdade, é o Evangelho. E nós precisamos ser coerentes. Ouvir a voz dos nossos bispos é ouvir o próprio Cristo. Que o Senhor nos conceda neste dia a graça da conversão. E que pela intercessão de São Jerônimo, nós tenhamos sempre um amor pela palavra. E que ela nos revele o verdadeiro rosto de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.